O século XVIII foi um período de grandes descobertas científicas e também de excitantes pesquisas em campos ainda desconhecidos e misteriosos. A competição no mundo acadêmico era cruel, principalmente para jovens estudiosos como vocês. Então siga o coelho para seguir os passos do grande Newton. Esse vídeo é um oferecimento Legion Board & Card Games. Acesse www.legioncg.com.br e encontre tudo o que você precisa sobre jogos de tabuleiro, jogos de cartas e acessórios. Posicione o tabuleiro de evolução e o mapa no centro da mesa. Aleatoriamente distribua as 7 peças de cidade, que são as peças quadradas, nos espaços de mesmo formato do mapa. Faça o mesmo para as 6 universidades, que são as peças circulares, e para as 3 peças de terras ancestrais, no formato hexagonal. Sorteie 5 peças de especialização e posicione-as nos espaços do tabuleiro de evolução. Então sorteie 6 peças de objetivos e posicione as 5 delas nos espaços de mesmo formato no tabuleiro de evolução, e uma no espaço do mapa. As demais peças de objetivo voltam para a caixa do jogo. Posicione os marcadores de bônus no tabuleiro de evolução nos espaços de borda dourada. Repare no número de jogadores em sua partida. Nesse vídeo, eu estou fazendo um setup para 4 jogadores, então os marcadores são posicionados em todos os espaços dourados. Repare que alguns espaços são restritos, dependendo do número de jogadores em sua partida. Faça o mesmo nos espaços dourados do mapa, reparando nos espaços que são restritos, dependendo do número de jogadores em sua partida. Na partida para 4 jogadores, todos os espaços são preenchidos. Então sorteie 5 peças de invenções e posicione-as nos espaços de mesmo formato. As demais peças voltam para a caixa do jogo. Separe as peças de receitas por tipo e posicione as de 2 pontos de vitória, 2 moedas e poção no canto esquerdo inferior do tabuleiro de evolução. A peça de receita de 1 ponto de vitória, que tem o verso com 3 pontos de vitória, é posicionada no canto superior direito do mapa, com o marcador voltado para o lado de 1 ponto de vitória. Separe as peças de desenvolvimento por tipos e posicione-as no canto direito inferior do tabuleiro de evolução. Crie uma reserva com as moedas e poções. Então separe as cartas de ação por nível e embaralhe cada pilha separadamente. Então, abra 3 cartas de cada pilha. O nível de cada carta você reconhece pelo número de chapéus no verso de cada carta. Cada jogador escolhe uma cor e recebe um tabuleiro de estudo aleatório. Repare que cada tabuleiro possui um símbolo diferente no canto esquerdo da escrivaninha. Por isso, eles devem ser sorteados entre os jogadores. Cada jogador recebe 12 peças de livro em sua cor e posiciona no canto esquerdo do seu tabuleiro, formando 4 pilhas de 3 livros. Posicione os 12 cubos da sua cor ao lado desses livros no espaço indicado. Pegue também em sua cor 6 cartas de ação, 1 cientista, 3 estudantes, 2 marcadores e 2 moedas, além de uma ficha de resumo das ações rápidas. Posicione o seu cientista no espaço inicial do mapa, em Basel, e um dos estudantes no início da trilha de tecnologia. Posicione um marcador no início da trilha de trabalho e o outro no espaço 0 da trilha de pontos de vitória. Cada jogador recebe 4 cartas aleatórias de mestres e fica com todas elas. Nas suas partidas seguintes, você pode fazer um draft para selecionar 4 mestres que tenham mais sinergia entre eles. Então sorteie um jogador para iniciar a partida e entregue o marcador de jogador inicial para ele. O Newton é jogado em 6 rodadas e em cada rodada os jogadores se alternam em ordem horária, realizando uma ação básica, possíveis efeitos especiais e ações rápidas. Em cada rodada, os jogadores utilizam 5 cartas de ação. No turno do jogador, ele deve escolher uma de suas cartas de ação e posicionar no espaço disponível mais à esquerda da sua escrivaninha. Cada carta de ação possui um símbolo de ação básica na metade inferior da carta. Algumas cartas possuem efeitos especiais na metade superior.
Outras cartas podem vir sem efeitos especiais. Você pode realizar esses efeitos na ordem que preferir. Pode, inclusive, abrir mão da sua ação ou do efeito especial se quiser. O valor da sua ação básica é a quantidade de símbolos iguais ao da carta jogada aparentes em sua escrivaninha, incluindo cartas que no final da rodada virão para a parte de baixo do seu tabuleiro. Você sempre pode optar em realizar uma ação com força menor que a quantidade de símbolos visíveis. Então, vamos conhecer as ações. A primeira delas é a ação de trabalho. Quando jogar essa carta, mova o seu marcador um número de espaços na trilha igual à força da sua ação de trabalho. Então, ganhe essa mesma quantidade em moedas da reserva. Nessa trilha você vai encontrar alguns espaços especiais. Para receber o bônus desses espaços, você precisa terminar o seu movimento no espaço especial. Se para isso você teve que mover menos espaços do que a sua força da ação permitia, você recebe essa mesma quantidade em moedas. Por exemplo, se o meu marcador estivesse aqui e eu fizesse uma ação de força 3, em que eu optei em mover apenas 2 espaços para parar nesse espaço especial, eu vou receber 2 moedas do banco. No último espaço dessa trilha, temos uma peça de objetivo final da partida. Para atravessar esse último espaço e cair no objetivo de final de partida, você precisa atender os pré-requisitos mostrados antes da peça, que é ter aquela quantidade e tipos de livros especificados no espaço nas suas cartas jogadas na sua escrivaninha na hora que você ativou a ação de trabalho. Quando chegar no último espaço dessa trilha, você ainda pode ativar essa ação para receber as moedas igual à força da ação, mesmo sem mover o seu marcador. A segunda ação possível é a ação de tecnologia. Nessa ação, mova um estudante seu um número de espaços igual à força da ação. Ao longo do jogo, você poderá colocar mais estudantes nessa trilha, mas nunca poderá dividir a força de sua ação entre os seus estudantes. Todos os pontos de movimento devem ser usados pelo mesmo estudante. Todas as trilhas começam no mesmo espaço, mas ao longo delas, você vai se deparar por algumas bifurcações, em que você deve escolher um dos caminhos a seguir. Os estudantes só podem se mover para frente, não sendo possível retornar para fazer outro caminho. Se você passar ou parar por um dos marcadores de bônus, pegue-o e realize o efeito indicado na peça. As peças de espaços especiais só podem ser ativados se você terminar o seu movimento nela. Assim como na trilha de trabalho, para chegar ao último espaço, o de objetivo final, você precisa atender aos pré-requisitos mostrados ao lado da peça, tendo a quantidade de livros e tipos especificados visíveis em suas cartas de ação em sua escrivaninha na hora que você jogar a ação de tecnologia. Apenas um estudante do mesmo jogador pode ocupar esse espaço de objetivo final, embora não exista limite de estudantes ocupando o mesmo lugar na mesma trilha. E mais de um jogador pode ocupar o espaço final de objetivo. A terceira ação é a viagem. Nessa ação, você pode mover o seu cientista pelo mapa um número de espaços igual à força de ação da viagem. Cada vez que você passar por uma rota que mostre um custo em moedas, você primeiro precisa pagar esse custo antes de atravessar a rota. Se você passar ou parar pelos marcadores de bônus, pegue esse marcador e realize o efeito indicado na peça. Se o seu cientista terminar o seu movimento em um espaço de universidade, cidades ou terras ancestrais, coloque um marcador de viagem sobre aquele espaço. Você deve sempre retirar seus cubos de cima para baixo, da direita para a esquerda. Não pode haver mais de um marcador de viagem da sua cor no mesmo espaço. Porém, não existe limite para o número de cubos de jogadores diferentes no mesmo espaço. Se você parou em um espaço de cidade, realize o efeito imediatamente. Para mover seu cientista para o espaço de objetivo, é necessário atender os pré-requisitos mostrados ao lado da peça. Se você conseguiu atender aos pré-requisitos, posicione um marcador de viagem na peça de objetivo final. A quarta ação é a aula. Nessa ação, pegue uma única carta que tenha valor igual ou menor que a força da sua ação de aula.
Você só pode pegar uma única carta com essa ação, não podendo dividir os pontos da ação entre os níveis de carta. A carta que você pegou pode ser usada já na sua próxima jogada. É de extrema importância que você consiga novas cartas durante o jogo, já que no final da rodada você vai jogar uma de suas cartas para baixo do seu tabuleiro, como já vamos falar. Se chegar a sua vez e você não tiver mais cartas na mão, você não realizará sua ação. As cartas compradas das pilhas não são repostas na hora, apenas no final da rodada. A última ação possível é o estudo. Nessa ação, você pode pegar uma peça de livro de seu tabuleiro e posicionar em um dos espaços livres à sua escolha, desde que você atenda ao pré-requisito do espaço. A força da sua ação vai determinar em qual linha da prateleira você pode posicionar o livro. Por exemplo, uma ação de força 1 permite o posicionamento em um dos espaços da primeira linha da prateleira. Verifique se você atende ao pré-requisito do espaço, que pode ser ter livros específicos em sua escrivaninha ou ter visitado universidades ou terras ancestrais. Então, por exemplo, com essa ação de força 2, já que eu tenho um símbolo de livro aqui, eu poderia posicionar livros na primeira ou na segunda linha. Nesse caso, eu já atendi ao pré-requisito desse espaço, porque tenho um livro laranja na minha escrivaninha, ou desse espaço, porque eu tenho um livro azul. Então, eu pego um livro do meu estoque, sempre pegando das pilhas mais de cima, e posiciono em um desses espaços. Sempre que você remover a terceira peça de livro de um dos espaços, você vai habilitar um efeito imediato, que você pode conferir pela iconografia ao lado das pilhas. Esse efeito é imediato e eles são ganhar uma poção, 4 moedas, ativar um mestre e 8 pontos de vitória. Quando não tiver mais livros no estoque, você não poderá realizar mais essa ação. Quando completar uma linha ou uma coluna, você vai receber uma receita em pontos de vitória todo final de rodada. Os espaços de vidro separam linhas e colunas. Os espaços de receitas possuem setas, indicando quais espaços devem ser completados para receber tal receita. Repare que o primeiro espaço do canto inferior esquerdo já é considerado preenchido. Na parte inferior da sua prateleira, existem 5 espaços vazios, que podem ser preenchidos com peças de receitas, que você pode conseguir ao longo do jogo através de peças de especialização. Essas peças de receitas também te dão benefícios todo final de rodada. Então, por exemplo, se eu tiver essa coluna aqui completa, eu recebo 2 pontos de vitória toda rodada. Se mais para frente do jogo eu completei essa outra linha, eu recebo os 2 pontos de vitória daqui, mais 4 pontos de vitória daqui, 6 pontos de vitória. Agora vamos conhecer a última das 6 cartas iniciais de nossa mão, que é o Coringa. O Coringa pode ser usado como qualquer uma das 5 ações básicas, e a força dele é igual ao número de símbolos daquela ação presentes em sua escrivaninha, mais 1, como se o próprio Coringa também fosse daquele símbolo. Depois de usada a ação do Coringa, ele não contará mais como bônus de força para uma ação futura, mesmo que seja a mesma ação escolhida para ser usada pelo Coringa. Se ele for posicionado embaixo do seu tabuleiro, ele não vai somar força para nenhuma ação. Agora vamos conhecer algumas ações rápidas que podem ser realizadas a qualquer momento do seu turno. Você pode pagar uma moeda e abrir 2 cartas de um monte de cartas de ação, podendo repetir caso queira abrir mais cartas, sempre pagando o custo em moedas. Pode também pagar 2 moedas para aumentar a força de uma ação básica em 1 ponto. Essa ação rápida só pode ser usada uma vez por jogada. Também pode pagar 3 moedas para receber uma poção e pagar 5 moedas para posicionar um novo estudante no início da trilha de tecnologia. Virando sua peça de ajuda, você vai ver para que servem as poções. Você pode usar uma poção para ignorar o pré-requisito de um livro em espaços de objetivo ou na sua estante. Você pode ignorar mais de um livro, pagando uma poção por livro ignorado. Pode também pagar 3 poções para ignorar o pré-requisito de universidades
ou terras ancestrais de um espaço em sua estante. No final da rodada, assim que todos os jogadores tiverem feito suas 5 ações, todos eles, simultaneamente, devem escolher uma das 5 cartas em sua escrivaninha para colocar na parte de baixo de seus tabuleiros. Repare que o posicionamento dessas cartas faz com que você perca a habilidade especial da parte superior da carta. Mas agora você tem um símbolo extra para aumentar a força de suas ações. Feito isso, recolha as demais cartas de ação de sua escrivaninha para a sua mão. Então receba as receitas ativas em sua estante. E se receber pontos de vitória, mova seu marcador imediatamente na trilha de pontos de vitória. Todas as cartas abertas em cada monte de cartas de ação são colocadas embaixo de seus respectivos montes. Então, abra 3 novas cartas em cada um deles. E então, o jogador inicial passa o marcador para o próximo jogador em sentido horário. O jogo termina após a 6ª rodada. E você pode verificar o número de rodadas pelo número de cartas na parte de baixo do seu tabuleiro. Quando posicionar a última carta, terá jogado a 5ª rodada. Então, jogue mais uma rodada. No final do jogo, os jogadores recebem pontos de vitória pelos objetivos com uma peça de sua cor, seja na trilha de tecnologia ou no mapa. Os jogadores também recebem pontos de vitória por cartas de mestres, que utilizam durante a partida. No início do jogo, você recebeu 4 dessas cartas e pode ativá-los sempre que terminar seu movimento, no espaço da trilha de trabalho, na trilha de tecnologia, no mapa ou liberar o terceiro espaço de livros de seu tabuleiro. Sempre que ativar um mestre, coloque a carta virada para cima, próxima ao seu tabuleiro de jogador. Alguns mestres têm livros que ficam sempre ativos para atender pré-requisitos de objetivos ou da sua estante. Eles podem ter ações básicas como bônus e alguns deles permitem você quebrar a força da ação em várias ações. O efeito de cada um deles está descrito no final do manual do jogo. Algumas peças de especialização permitem que você pegue uma peça de desenvolvimento com um novo símbolo de ação básica. Posicione essas peças em um espaço disponível da sua escrivaninha. Se já tiver preenchido todos os 5 espaços e conseguir uma nova peça, você pode substituir por uma peça já posicionada. O jogador que tiver mais pontos de vitória é o vencedor. Em caso de empate, os jogadores empatados compartilham a vitória. Então, isso é tudo o que você precisa saber para jogar o Newton. Se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma a conhecer o jogo, a aprender as regras ou te dar pelo menos um sorriso, deixa o seu like, o seu comentário e a sua inscrição aqui no canal. Passa lá também no Catarse do Sigo Coelho para você dar a sua força e ajudar o canal a crescer e se desenvolver e ficar cada dia mais bonito. Eu sou Davi Coelho, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.